Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? E vamos lá para a reta final, hein, gente? Tá quase terminando. Então, hoje eu vou falar para vocês de retrato e autorretrato. Bom, ao longo da história, muitos artistas registraram retratos e autorretratos utilizando variadas técnicas e formas. O autorretrato ele é um reflexo de nós mesmos, em que mostramos como nós vemos. Produzir um autorretrato pode ser uma oportunidade para pensar sobre quem somos, como nos enxergamos e nos reconhecemos, tá? É muito importante o autorretrato. Já o retrato é a representação do outro, ou seja, a imagem de outra pessoa. Ela pode ser real ou imaginária. Fazer um retrato é a chance de olhar mais detalhadamente o outro. Tanto o retrato como o autorretrato podem ser feitos de várias formas, técnicas e, por exemplo, ela pode ser feita em desenho, pintura, fotografia, escultura ou gravura. Agora nós vamos analisar alguns retratos e autorretratos. Aqui são retratos, tá? Então, nós temos 3 retratos de 3 artistas, tá? Artistas diferentes e de épocas diferentes. Então, nós temos a primeira, que é a Garota com Brinco de Pérola. Então, essa obra aqui, o pintor representa uma obra realista, ou seja, o artista utilizou cores e formas que tornam a pintura, figurativa. A segunda, o pintor, ele possui traços figurativos que não fazem entender que é uma pessoa desenhada, porém com cores mais expressivas que fogem da realidade. E a outro retrato, tá? É de Pablo Picasso, né? Onde percebemos que se trata de uma pintura cubista, em que a cor e a forma não têm obrigação com a realidade, porém ainda possui traços figurativos que nos fazem entender a obra. Agora, aqui, gente, são autorretratos, tá? Eles tentam colocar a mesma técnicas quase, tá? Aqui é uma arte figurativa, né? Ele foi feito utilizando formas diferentes de expressão. O primeiro é bem realista, o segundo é multicolorido e o terceiro mais abstrato, tá? Tais obras elas foram feitas em épocas diferentes, nas quais os conceitos em relação à arte eram outros. Por isso, não devemos comparar o valor artístico entre uma obra e outra. Afinal, a importância está na expressão individual de cada artista. Agora, gente, nós vamos estar falando um pouquinho do movimento, cubista, o cubismo e o Pablo Picasso. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Teve seu início em 1907 na França, e seu estilo diferenciado rompeu os modelos estéticos da época.
que se valorizavam a perfeição das formas. Seus principais artistas e fundadores desse movimento foram Pablo Picasso e Georges Braque. A obra ao lado, nós vimos As Senhoritas de Avignon. Foi o marco zero do cubismo. Pablo Picasso retratou a nudez feminina, geralmente marcada por curvas com linhas retas, planos e formas geométricas. Um escândalo para os padrões da arte daquele período. Picasso ele estudava e observava as formas dos objetos com afinco, captando todas suas possibilidades. A exploração de novos temas, cores e formas marcam o objetivo dos integrantes desse movimento artístico, denominando o cubismo. As características do cubismo, tá? Então, nós temos a geometrização das formas e volumes, a não utilização da perspectiva, ou seja, a obra ela não traz a ideia de profundidade. Não se utiliza a técnica de sombreamento claro e escuro. Preferencialmente, se usa linhas cortadas e cruzadas. A obra traz a sensação de pintura escultórica. Observe abaixo o retrato e autorretrato que o artista Pablo Picasso fez e tem que perceber tais características que foram citadas acima. Olá. Repare nas formas geométricas, nos contornos espessos. Perceba que não é a intenção do artista criar uma obra realista, mas sim uma pintura que se expressa através de linhas e formas marcantes. Para refletir, Pablo Picasso e Georges Braque criaram um movimento artístico cubismo, que rompeu com os valores estéticos de sua época, promovendo uma nova perspectiva para a arte. Mas, e atualmente? Qual é o movimento artístico que poderia ser criado? Pense nisso. Vocês são os artistas desta época, né? Vamos pensar um pouco. Daí, pessoal, vendo isso, né? Vocês vão estar fazendo exercício do aplicativo. Se tiverem alguma dúvida, pode conversar comigo. Eu estou toda segunda-feira no plantão de dúvida, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus.